Shabbat Shalom, Haverim, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós estamos aqui para falar da minha Sefirá. Estou muito feliz por termos chegado à nossa 8ª Sefirá, que vocês já devem ter visto aí na thumb, é a Sefirá Hod. Vocês vão entender por que eu gosto tanto dessa Sefirá e, de fato, essa Sefirá, de certa forma, me personifica. Cada Sefirá, ela tem um patriarca relacionado a ela e, óbvio, com as suas características peculiares. Então, hoje, você vai ver a Sefirá Hod e eu espero que você também já tenha se identificado mais com uma ou com outra Sefirá, apesar de que, tá, isso é importante de falar, todos nós temos todas as Sefirotes dentro de nós. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso estudo. Bem, Haverim, como dito antes, né, na introdução, Hod é a Sefirá que nós estaremos trabalhando hoje. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês e mostrar para vocês qual é a Sefirá Hod. Então, estamos aqui, ó. Número 1 é Keter, que é coroa. 2, Hormá, que é sabedoria. 3, Biná, que é entendimento. 4, Hesed, que é bondade ou misericórdia. 5 é Gevurá, que é a Sefirá da disciplina, da severidade, do rigor. Tiferet, né, que é a harmonia, beleza. A Sefirá passada, que foi Netzah, vitória. E para equilibrar, né, essa vitória a todo custo, nós temos Hod, que é a Sefirá de hoje. Então vamos lá. Hod, ela é a 8ª Sefirá, como vocês já viram aí. E ela representa glória, humildade e reconhecimento. Ela se encontra na coluna esquerda, debaixo de Gevurá. Então ela literalmente faz parte da coluna, né, que entra a questão da restrição. E Hod, ela equilibra Netzah. Enquanto Netzah, ela é a ação e a persistência, Hod representa refinamento e entrega, e entrega, né? E ela também nos conduz, melhor dizendo, a capacidade de reconhecer algo maior do que nós mesmos. Então vamos lá. O fato de Hod ser a 8ª Sefirá, isso já é extremamente emblemático para nós. Por quê? Porque o número 8 além de ser, digamos assim, o número do infinito, e aí, né, a gente tem aquele símbolozinho do infinito. O infinito na Kabbalah é nada mais e nada menos quem? Ein Sof, que é justamente o infinito. Então, quando nós nos relacionamos espiritualmente falando com o sagrado, nós não estamos nos relacionando com o Ein Sof, entende? Porque o Ein Sof está acima da Sefirá Keter. Nós estamos nos relacionando com Adonai, com Elohim, que é a parte, digamos assim, a gente já viu isso nas nossas primeiras aulas, e eu quero aproveitar aqui e fazer um gancho. As nossas 4 primeiras aulas desse estudo do Voltando à Origem são aulas extremamente importantes e relevantes e estão lá na nossa área de membros, não estão disponíveis aqui no YouTube, apenas na nossa área de membro. Então, se você ainda não é membro da nossa instituição, né? Então, por gentileza, fique à vontade. Tá aqui, ó, vou deixar aí na tela o nosso WhatsApp, que tem lá a nossa comunidade lá. Você pode se tornar membro. E se tornando membro, automaticamente você vai ter acesso a essas 4 primeiras aulas e também as 4 primeiras meditações cabalísticas. Inclusive tem, digamos que a principal de todas elas é quando a gente zera a nossa alma e a gente volta literalmente ao estado antes do pecado, para que a gente possa traçar uma nova vida para nós. Então, de fato, as 4 primeiras aulas são realmente um fundamento muito sólido. Então, se você ainda não é membro, tá aí
os nossos contatos para que você possa se tornar membro. Então vamos lá. Quando nós nos relacionamos com... sim, tá falando do Ensof. Existe uma outra expressão que a gente utiliza no meio cabalístico, que é utilizada no meio cabalístico, que é o Tzitsum. O que é o Tzitsum? O sagrado, o Ensof, por definição, o infinito não pode caber dentro de algo que é finito, e o nosso mundo é finito. Então, o que o Ensof fez? Ele fez um Tzitsum, que na verdade foram vários, Tzitsunim, né? Foram várias contrações. Para quê? Para que ele pudesse criar um espaço dentro dele mesmo. Esse espaço é o lugar, né, o Makom, que é um dos nomes do sagrado, é o Makom. Ele pudesse criar um espaço dentro dele para que nós e tudo que existe pudesse de fato existir, porque dentro do Ensof num todo, do infinito num todo, a nossa existência não caberia e automaticamente ele também não se relacionaria conosco. Então, por isso, por exemplo, nós temos aqui e nós estamos fazendo 72, temos os 72 nomes do sagrado, fora as permutações que aí de fato também chegam ao infinito. Então, o que acontece? O número 8 é o número do infinito, é o número da espiritualidade, é o número do Ensof, é o número da soberania e é o número também da espiritualidade. Então, Hod, e por que eu falo que Hod é a minha Sefirá? Justamente porque o número 8 é o meu número. Só para vocês terem um exemplo básico, tá? O apartamento que eu sou nascida e criada, o número dele é 206. 2 mais 6 dá 8. A minha mãe do coração, né, que eu já falei várias vezes aqui para vocês, a Magali, ela mora numa casa que é 224. 2 mais 2, 4, com mais 4 dá 8. Depois que eu casei, aonde eu moro atualmente, né, onde eu moro atualmente, a casa é 251. 2 mais 5 mais 1 dá 8. Então, quando eu fui morar em João Pessoa, o apartamento lá era 401 no terceiro andar. 4 mais 1, 5 com 3, 8. Consegue entender? Tudo na minha vida gira em torno do 8. Então, esse é mais um dos sinais que o sagrado, né, me dá de que Hod, né, é a minha Sefirá. Até contas bancárias, várias coisas sempre dá número 8. Inclusive, olha só que curioso, quando eu fui do Rio, eu fui para Maceió, e de Maceió eu fui para João Pessoa. Na viagem de João Pessoa para Maceió, o guichê era 8. E assim, quando eu vim de João Pessoa para o Rio, o dia que foi dia 24, porém no calendário bíblico, né, que é o calendário que eu sigo, dava o número 8. Só para vocês terem uma ideia, tá? Então assim, tudo meu gira em torno do 8. É tão curioso que quando eu vejo que dá 8, eu nem preciso nem orar. Eu já pego e faço, porque eu sei que é um dos sinais que o sagrado me dá. Isso, talvez, para você que não sabe, você pode estar achando, isso é numerologia. Existe uma arte, digamos assim, de interpretação bíblica, que é a gemátria. A gemátria, ou gematria, como alguns falam, a gemátria, os números que têm o mesmo valor numérico, as palavras que têm o mesmo valor numérico, elas se correspondem. Então você pode até trocar uma palavra por outra, que você vai entender aquilo que o Eterno está querendo dizer. Claro que isso é no nível Sod, que é o nível que a gente está estudando aqui no nosso curso, né? Voltando à origem, dentro aqui da AIN, o DNA do Leader Training. Então é isso, sabe? Então assim, não é... Por que a gente trabalha também com a gemátria? Porque no hebraico não existe número 1, 2, 3, 4, 5. No hebraico o que existe são as letras. E a gente vai estudar Hod daqui a 2 aulas. Na terceira aula após essa, a gente vai começar o alfabeto Aleph Bet. Então os nossos sábios dizem que as letras hebraicas, elas são recipientes da consciência divina. Então, quando a gente conhece as letras e quando a gente medita nas letras, a gente está atraindo para nós aquela consciência, óbvio, a divina. Isso tudo está dentro de Hod, porque Hod trabalha intensamente, digamos assim, nos leva também à espiritualidade. Então, não é numerologia. Por quê? Porque não é 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, Z, que na questão oriental
as letras não são, né, não possuem, aspas, esse poder. De que poder que eu estou falando? Não é o poder da letra pela letra, mas é o poder do sagrado que está em cada letra. Tá certo? Então, isso é Hod. E Hod, o que acontece? Hod, ela é esse refinamento, é essa entrega, é a capacidade de reconhecer que há algo maior do que nós. Eu vou contar... Eu passei por uma experiência agora bem recente que me veio à mente agora. Isso tem tudo a ver com Hod. Eu tenho uma amiga que há 100 anos atrás, né, compartilhou dizendo assim, caramba, o motor da minha geladeira queimou. Ainda bem que eu tinha dinheiro para pagar, né, o conserto ou comprar outro motor, alguma coisa assim. E na hora, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, eu confesso para vocês, mas na hora eu tive um insight. Eu falei assim, não. A geladeira não estragou agora porque você tinha dinheiro. É porque você tinha dinheiro que ela estragou agora. Que o Eterno fez, né, permitiu que ela estragasse agora. Então é isso, até porque... Os nossos sábios dizem que o Eterno já fala no final, já dá, como é que eles falam? Que o Eterno já dá a solução antes da demanda, né? Ou da situação acontecer. Então a geladeira ela não estragou porque ela tinha dinheiro. Muito pelo contrário. Justamente porque o Eterno já tinha dado o dinheiro a ela, é que a geladeira pôde estragar. Então, quando a gente tem essa percepção, a gente... E óbvio, né? Quando a gente coloca o sagrado acima de todas as coisas e também como o condutor de todas as coisas, a gente está fazendo o quê? A gente está intensificando o Hod. Uma das coisas que eu sempre falo sobre idolatria, e aqui me vem esse exemplo também para a gente falar de Hod, é o seguinte, quando eu digo, né, vamos colocar eu aqui na história, quando eu digo, olha, eu não fui promovida porque o meu gestor não gosta de mim. Quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou idolatrando, porque eu estou dizendo que o meu gestor é mais poderoso do que o sagrado, porque o sagrado queria que eu fosse promovida, mas o gestor não deixou. Então, isso quando a gente começa a entender, não, eu não fui promovida porque o gestor não deixou, porque se o Eterno quisesse que eu fosse promovida no dia 31 de fevereiro de 2050, né, no caso, se eu fosse, seria passado, mas enfim, se o Eterno determinou que eu vou ser promovida, tá, então vou falar diferente, se o Eterno determinou que eu vou ser promovida no dia 20 de maio de 2050, e se lá o meu gestor não quiser me promover, o Eterno tira ele e coloca outro, que vai me promover. Por quê? Porque quem é que pode impedir a vontade do sagrado? O ratson, né? O desejo do sagrado. Aí eu me lembro agora que lá em Lucas 1,37, que diz, né, o Shaliar, né, o enviado, diz que não há impossíveis para o sagrado em nenhuma de suas promessas, ou em todas as suas promessas. Então, assim, se ele te prometeu, ele vai cumprir. Lá em 1 Tessalonicenses 5, acho que 22, porque no 17 ele fala para fazer tefilá sem cessar, que é orar sem cessar, mas no 22 fala, fiel é o que chama, no qual também fará. Então é isso, quando a gente entende que existe algo superior, sabe, existe algo que é mais elevado, que é o espiritual em si, isso é Hod. Então, com essa introdução enorme, eu gostaria muito que a partir de hoje a gente começasse a mudar a nossa forma de falar. Fulano fez tal coisa. Não, o Eterno usou fulano para que tal coisa acontecesse. E por aí vai. Então, Netza é a vitória a todo custo, a vitória porque eu tenho as melhores estratégias, a vitória porque eu li o livro A Arte da Guerra. Então agora eu sou uma excelentíssima estrategista. Isso é Netza. Hod não. Eu ganhei, o Eterno me proporcionou ler o livro A Arte da Guerra, me dando insights dentro daquele livro para que a vitória viesse. Consegue entender? Então, Hod é isso. E eu não quero falar no sentido já rotineiro, tá? Mas Hod
é muito mais do que colocar o eterno acima de todas as coisas. É de fato reconhecer, porque Rod é reconhecimento. Quando eu falo colocar o eterno acima de todas as coisas, eu estou realmente falando do jargão, do dito popular, que já virou, sabe, igual as pessoas falam, e aqui eu vou falar didaticamente, o sangue de Jesus tem poder. Sabe assim, fala já de forma banalizada. A pessoa nem sabe o que de fato isso quer dizer. Então, Rod é diferente. Rod não é você falar. Rod não é falar por falar. Rod é você reconhecer. Entende? É totalmente diferente. Rod, ela vem da raiz hebraica rodar, que significa também agradecimento. E claro, já falou reconhecimento. Então, a karatatov, sabe? Gratidão. Gratidão é uma das coisas, gente, mais maravilhosas do mundo. Para mim. Por quê? Porque gratidão fala de reconhecimento. Não tem como ser grato se você não reconhece aquilo que o outro fez, sabe? Também dos esforços que o outro fez para poder te proporcionar alguma coisa. Então, e esse outro a gente está falando também e principalmente do sagrado. Então, quando você tiver que ser grata ou grato a alguém, seja grato ao sagrado porque usou aquela pessoa para fazer tal coisa. Seja essa coisa positiva ou não agradável aos nossos olhos. Porque não existe, eu digo para os meus talmidim, né, para os meus discípulos, que não existe coisas ruins. O que é ruim? Sabe? O que é ruim? Ruim é aquilo que eu não consigo compreender. Então, quando eu não compreendo alguma coisa, aquilo se torna ruim para mim. Mas a partir do momento que eu compreendo, aí sim eu vou ver aquilo como algo bom. Isso já aconteceu com você inúmeras vezes. Acontece, vou falar, já vou para o extremo. Acontece algo trágico na sua vida, você fica extremamente chateado, que é totalmente normal, mas passa um tempo, você agradece ao sagrado. Por quê? Yehoshua disse lá em Lazar que aquilo que ele faz hoje a gente não compreende, mas compreenderá depois. Eu acho que foi lá em João, né? Yohanan, quando ele está lavando os pés, e aí fala isso para Kefa, tá? Então é isso. Bom, na prática, Rod nos ensina a importância da humildade e da verdadeira submissão ao propósito divino. Eu quero compartilhar isso aqui com vocês. Rod, para mim, assim, vai ficar 2 horas aqui, tá? Tô brincando, pessoal. Mas se deixar, eu fico 5, tá? Se você disser, não, pode ficar, eu fico 5. Mas não vou ficar, não. Uma vez eu estava... eu acabei me perdendo aqui. Humildade é a verdadeira submissão. Perfeito. Uma vez eu estava orando pela minha filha e o sagrado falou assim para mim, olha, deixa ela fazer o que ela quiser, desde que tudo que ela faça seja para a honra e glória do meu nome. Então, por exemplo, minha filha gosta de balé, ela pode fazer balé, desde que ela entenda que lá no balé ela vai apregoar o nome do sagrado. Vamos dar eu vou dar exemplos aqui agora aleatórios, tá? Se ela quer jogar futebol, deixa ela jogar futebol, desde que ela entenda que lá ela vai apregoar o meu nome, vai testemunhar sobre mim. Se ela quer fazer o curso de robótica, sabe assim? Deixa ela fazer. Se quer fazer de panificação, deixa. Ou seja, ela pode fazer o que ela quiser, desde que ela compreenda que aquilo que ela vai fazer vai ser para a glória do meu nome. Então, isso é Rod, sabe? Então, assim, e aí entra a questão da humildade, porque é um contraste aqui, tá, pessoal? Aí agora eu já vou atuar aqui rapidamente como psicanalista. Há um contraste, quando a gente fala dessa humildade, que é desse reconhecimento que tudo porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele amém. Lá em Romanos 11, a partir do 35, Shaul fala sobre isso. Então, o que acontece? Isso é humildade. Eu estou aqui agora porque eu estudei ou porque o sagrado me deu condições de estudar? Consegue entender? Porque o eterno me deu condições para estudar. Então, isso é humildade. É reconhecer que eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não possuo nada, a não ser ele. Porque se de fato eu tiver ele, aí, ok, eu tenho tudo. Então, isso é humildade. Eu não conquisto, isso foi um fato muito real, já falei em 50 vídeos meus aqui,
a casa, né, que nós temos não foi com o suor do meu braço ou do meu rosto, né, com o esforço do meu braço, foi literalmente com a provisão do sagrado e vídeos passados está falando sobre isso. E eu não estou querendo ser humilde, de verdade, eu não estou querendo ser humilde, mas é porque não dá para falar diferente. Às vezes eu estou orando, né? Eu falo, Eterno, eu não quero ser espiritual. De fato, eu não quero ser espiritual, mas não tem como não ser. Sabe, assim, você já viveu isso, situações como essa, de que, caramba, vou contar outro exemplo aqui, eu acho que hoje vai ser o dia dos exemplos, né, ou dos meus testemunhos. Eu tinha hérnia de disco, eu fiquei de uma forma, eu só podia ficar deitada, sabe, por um bom período. Eu tenho até fotos não, laudo médico, eu fiz um vídeo uma vez do meu storytelling, coloquei lá. Eu não podia ficar sentada 5 minutos, eu tombava para um lado, aí depois eu tombava para o outro. Gente, era um sacrifício. Então, assim, era muito... Eu não conseguia, porque foi na L8, né? E a pontinha, sabe, da coluna estava pegando no nervo. Então, imagina, era por isso que eu não tinha posição. Nossa, nem lembro exatamente quanto tempo foi. E aí, uma pastora de sagrada memória disse para mim que o Eterno me curaria. E aí, ok, perfeito, isso tem muito tempo isso. E aí eu fui para o hospital, e aí fui ao médico, mas ele falou assim, olha só, o seu plano não vai deixar, querer fazer uma auditoria e tal, o que a gente vai fazer? Você vai chegar lá passando mal, morrendo, e aí a gente vai falar que é uma emergência. Beleza, e de fato era uma emergência. Aí fomos para lá, fiquei lá internada quase uma semana, fiquei quase uma semana internada lá. E aí, e eu sou uma pessoa que eu não sou de ficar evangelizando, né? Deixa eu usar essa expressão, não sou de ficar evangelizando. E aí, chegando no quarto de hospital, comecei a conversar com uma pessoa lá e tal. E aí, um dia, eu comecei, de fato, de maneira muito mais enfática, digamos assim, porque eu respeito as pessoas, tá? Por isso que eu não fico falando, como disse um professor uma vez, panfletagem bíblica, que eu não quero ofender ninguém, porque eu já fiz evangelismo dessa forma. E aí, o que acontece? Eu comecei a falar do sagrado para uma determinada pessoa que estava lá, E aí eu entrei no banheiro e eu falei, Senhor, já falei do teu amor e agora foi literalmente assim, tá? Senhor, já falei do teu amor e agora eu já posso ir embora. Voltei para a cama, né, para o leito, entrou uma pessoa lá, se dizendo, ele não se disse médico, mas se fez passar por, e também falando, a forma que ele falava parecia que ele fazia parte da equipe médica, do meu médico, pediu os meus exames para ver e tal, beleza. Aí ele fez uma infiltração em mim. E quando ele disse para mim que eu não sentiria mais dor e tal, ele falou que o tempo dele ir embora. Aí eu chamei meu marido e falei, olha só, aconteceu isso, pode vir me pegar. E aí, eu fui, chamei meu pai, né, que é taxista, e ele foi, aí arrumamos as coisas, viemos embora. Sei lá, 10 minutos, que eu já tinha saído lá do hospital, me ligam do hospital, olha, o médico me liga e tal, eu falei, olha, aconteceu isso, não, volta que a gente vai te operar. Eu falei, volto nada, o Eterno já me curou. Vim embora e lembra-se que eu não conseguia ficar sentada 5 minutos e blá, blá, blá. E aí, o que acontece? Eu usava tranças nessa época e eu fui fazer o meu cabelo 4 horas sentada. Eu falei, Eterno, se o Senhor me curou, é agora que eu vou ver. 4 horas sentadas. O que aconteceu? Não senti nada. E aí, para consumar a história, eu tenho uma amiga que ela estava passando por um problema muito complicado. E eu falei assim, olha, eu vou na sua igreja. Bom, eu achei que ela fosse dirigente de oração de lá e tal. Eu falei, olha, eu vou lá só para te dar um abraço. E eu fiquei lá no fundão, literalmente lá no fundão. E lá ninguém me conhecia também. E a minha amiga nada de chegar e teve a oração que eles oravam lá por todo mundo. E aí eu comecei a orar e tal. E aí veio uma senhora, aquelas senhorinhas idosas de cabelinho branco. Adoro essas irmãs do cabelinho branco. E ela disse assim para mim, olha, eu estou vendo um bisturi, só para deixar claro, ninguém sabia de nada, eu estava lá em pé, normal, não tinha nem como denunciar que eu estava doente, alguma coisa assim.
Ela falou assim, olha, eu vejo um bisturi na sua frente, falou, e o Senhor hoje te cura. Resumo da ópera, pessoal, nunca mais tomei um analgésico para dor na coluna. E o Eterno falou para mim que como fez com Jacob, faria comigo, me deixaria uma marca. A única coisa que acontece hoje, sinceramente, isso aí tem mais de 7 anos, mais ou menos, é que se eu ficar muito tempo em pé e parada, eu sinto um incômodo. Mas, assim, os meus treinamentos as nossas imersões em liderança, é de 9 às 18, eu fico em pé no salto o tempo todo. Não sinto exatamente nada. Isso por quê? Porque isso é milagres que acontecem em Rhodes, porque é aquilo que eu falei, não é que eu queira ser espiritual, mas não tem como não espiritualizar. Eu vou dizer que foi infiltração e aquela pessoa que ninguém sabe que é óbvio que era aquela pessoa, era um malar, simples assim, era um anjo do sagrado ali me curando. Então, Rhodes é reconhecimento. Não existe, não foi o médico, aquela pessoa, aquele malar, não foi o malar, porque realmente foi um anjo, sabe? Não foi o malar que me curou, foi o sagrado que enviou o malar para fazer aquilo. E só para deixar claro para vocês, mesmo que, vou ampliar aqui o conceito, tá, pessoal? Mesmo que aquela pessoa fosse de fato uma pessoa, certo? Fosse uma pessoa que tem filhos, família, e que se eu colocar o rosto dele na internet eu vou encontrar, mesmo que tenha sido isso, a gente amplia muito o nosso conceito de malar ou malarim, anjos aqui. Por que é o malar no hebraico? Malar é mensageiro. Nesse exato momento, se existe alguma coisa que eu já disse até aqui que serviu para te edificar, isso significa, ou para te trazer uma mensagem, isso significa que eu estou sendo um malar. Anjo não é aquele ser de auréola e asinhas, sabe? Não. No hebraico, anjo, né, o malar, tem uma função, é o mensageiro. Então, quando a gente vê, por exemplo, chuva é o malar, o cinto da sua mãe é o malar, ok? Tudo aquilo que serve, que o Eterno utiliza para nos trazer uma mensagem ou para operar o propósito dele, isso é um malar. Isso é um anjo. Então, aquele homem, ele era de fato um malar. Se ele, como eu falei, se eu colocar a foto dele na internet, que eu não faço a melhor ideia de como que é o rosto dele, se eu colocar a foto dele na internet e achar ele com a sua família, ou se eu não achar porque é um ser inexistente, não tem diferença nenhuma para mim. Por quê? Porque não importa se ele é uma pessoa literalmente, fisicamente de carne e osso, ou se foi só uma teofania ali, não importa. Ou uma materialização, né, de um malar, não importa. O que importa é que ele era um malar. Aí eu tô lembrando lá em Bereshit 18, se não me falha a memória, né? Quando Abraham recebe 3 malarim. Ok? Então é isso. E outra coisa também na questão da prática de Rhodes, que é a verdadeira submissão ao propósito divino. Então, por isso que eu falei em relação à minha filha. Então, não importa o que você faça, faça tudo para a glória do Senhor. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça isto para a glória de Hashem. Bom, Rhodes, ela também se relaciona com o mundo da comunicação e do intelecto, já que está conectada à esfera de Mercúrio e ao planeta do mesmo nome. Então, os líderes de maneira em geral, os políticos de maneira em geral, os professores de maneira em geral, geralmente estão conectados a Rhodes por causa da comunicação, por causa da fala. Os intelectuais também estão conectados a Rhodes por causa dessa intelectualização tão óbvio, né? Tem que ser psíquica para se transmitir na fala. Então, Rhodes é isso, tá, pessoal? Então, se você é uma pessoa que parla, sabe? Porque você fala, não é porque você é tagarela, não é isso, tá? Mas é o dom da comunicação.
Então, isso é Rode. A pessoa fala pelos cotovelos. Não, não é isso. Não é disso que a gente está falando. Não é isso. Então fulano é fofoqueiro, ele tem Rode. Não, isso é Lashon Hara, é pecado. Não é isso. É transgressão, melhor dizendo. Então, assim, não. Eu estou falando a pessoa que tem o dom da fala. Por isso que, por exemplo, os mestres, né? O dom da palavra é Rode. Por exemplo, eu tive um aluno que, numa dessas mentorias que eu dou, tá até aí na tela para vocês, caso você queira me levar na sua instituição, aproveita que estamos com a agenda aberta. Isso qualquer lugar do Brasil e até fora do Brasil, desde que seja de fala português do Brasil ou espanhol, tá bom? Meu portunhol é maravilhoso, eu acho que é perfeito. O meu portunhol é perfeito. Então, veja bem, essa questão da... Assim, um aluno falou para mim uma vez o seguinte, porque eu fico, como eu falei, de 9 às 18 falando. E na hora do almoço o pessoal está conversando comigo. E ele disse que eu sou ligada no 220. Então, é isso, sabe? Então, essa questão de... o dom da comunicação, e de fato o sagrado me deu, graças a ele por isso, porque se tem uma coisa que me dá prazer é de fato falar da palavra dele, e ele me deu o dom da palavra. Então é isso. Bom, qual é o versículo que a gente pode usar como base? A ti, Adonai, pertence a grandeza, o poder e a glória, Rode, a vitória, que é o Netza, e a majestade, porque teu é tudo o que há no Shammai e em Aretz, nos céus e na terra. Isso está lá em 1 Crônicas 29:11. Em relação a Rode na psicanálise, o ego e o verdadeiro eu. Como você já sabe, talvez seja o seu primeiro vídeo aqui, nós estamos trabalhando com a tríade da espiritualidade, psicanálise e liderança servidora. Então a gente vai ver agora a Rode na liderança. Desculpa, na psicanálise. Na psicanálise, o conceito de Rode pode ser relacionado com a desconstrução do ego inflado, tá? Da pessoa com o ego inflado e o reconhecimento do verdadeiro eu. Então, Freud ele identificou as 3 estruturas da mente, que é o id, que são os impulsos primitivos, tá? O ego, que é a parte que equilibra os desejos e a realidade, e temos o superego, que é a moralidade internalizada. Então, Rode nos ensina a humildade necessária para que o ego não se torne tirano. Então, quando a gente reconhece o sagrado em todos os nossos caminhos, o que acontece? Humildade. Então, fulano não é humilde. Tá, não é humilde por quê? Porque ele tem uma mansão lá em Alphaville e está mostrando a casa para todo mundo e glorificando o nome do sagrado? Não, ele é humilde porque ele está glorificando o nome do sagrado. Fulano é tão humilde, ele não tem onde cair morto. Mas se ele não reconhece que é o sagrado que colocou ele naquela casa humilde, ele é uma pessoa soberba. E olha, e vou ser sincera com vocês, eu já conheci uma pessoa que de fato não tinha onde cair morta e era extremamente soberba. Era assim, eu fiquei chocada diante daquela situação. Justamente, é real, tá? A pessoa não tinha onde cair morta, mas era soberba. E, de fato, eu fiquei, assim, horrorizada. Então, a humildade e a soberba, eu acho que isso aqui vai um bom exemplo pra gente. Talvez um bom conceito. Humildade e soberba não está relacionado com as questões financeiras e nem com o status social. Humildade e soberba está no reconhecimento de quem te deu tal coisa. Se você conquistou tal coisa porque o Eterno te deu, não é da boca para fora, é aqui, ó, no coração, é no coração. Se você reconhece de fato que você está em tal posição, não importa qual seja lá no topo, seja lá na base, se é porque o Eterno te colocou ali, isso é humildade.
Se você, não importa se você está no topo ou se você está na base, mas se você não reconhece que foi o Eterno que te colocou ali, se você está no topo e você acha que está no topo porque você é o fera, ou se você está na base é porque você não sabe como agir, é porque você é soberbo. Então, eu acho que essa é uma excelentíssima conceito de soberba e humildade. Humildade, eu reconheço que tudo é o eterno, para o eterno, por meio do eterno e porque ele quer. Soberba é porque eu consegui ou porque eu não consegui, porque eu estudei ou porque eu não estudei, porque eu entendi, eu não entendi, eu sou inteligente, eu não sou inteligente, eu não usei a estratégia certa. Humildade é o sagrado, soberba é o eu, ok? Aí a gente vai chamar, nesse caso aqui, do ego. Bom, Rhodes nos ensina a humildade necessária para que o ego não se torne um tirano. Se uma pessoa é dominada por Netza, que é o desejo de vitória, mas é o desejo como é que se fala, gente? Enfreado, tá? Pode cair na arrogância. Rhodes traz o contraponto, a capacidade de reconhecer que não somos os controladores absolutos. Atuando como psicanalista, eu atendo milhares de pessoas, e dentro dessas milhares de pessoas, uma ou outra tem o desejo de controle muito grande, quer controlar tudo. E já aconteceu uma situação da pessoa, eu perguntava, você quer controlar o que o outro pensa? Sim, tem pessoas que querem controlar até o que o outro pensa. Isso é arrogância, isso é Netza. Tá certo? Quando a gente consegue abrir mão desse controle, aí a gente vai para Rhodes, porque a gente entende que é o sagrado fazendo tudo. Bom, um exemplo prático disso é o seguinte: pessoas que têm um ego rígido e se recusam a admitir erros podem desenvolver conflitos internos e ansiedade. Rhodes nos ensina a importância da vulnerabilidade e do aprendizado contínuo. Então, assim, para os meus filhos, algumas pessoas se chocam. E eu confesso que em algumas situações eu fazia de propósito, justamente para trazer o aprendizado. Porque eles têm muita dificuldade com, não só eles, mas assim, eu digo eles em específico por terem sido institucionalizados, tá? Então, assim, erro para eles é algo assim inadmissível. E houve uma situação muito específica que não foi de propósito que eu fiz, tá? Que foi o seguinte, eles iam para os Desbravadores, lá em João Pessoa, e aí o encontro era 4 horas da tarde, às 16 horas. E eu juro para vocês que eu vi 15 horas. Eu gosto de chegar cedo. Chegamos lá, era 15 para as 3, e eu achei estranho, porque não tinha ninguém lá na porta. Aí mandei mensagem para a dirigente, não, é 16 horas. Eu falei, caramba! Aí fui pedir desculpa para eles, e aí depois que eu pedi desculpa, eu me atentei. Eu falei, tá vendo? Eu também erro, não tem problema nenhum errar, é só você pedir desculpa. Desde que esse erro não vai gerar um dano para uma pessoa, um dano sério, né? Nesse sentido. Então é isso. Eu não tenho problema de pedir desculpas, como eu pedi para os meus filhos, e vivia pedindo todas as vezes que eu fazia alguma coisa equivocada. E até quando eu dizia que foi um que fez uma coisa, na verdade foi o outro, e vice-versa. Então é isso. Rhodes, na prática, não tenha medo, sabe, de parecer vulnerável. Não tenha medo. Não está no seu controle isso. Até porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o sagrado e são chamados segundo o seu propósito. Então isso vai gerar, com certeza absoluta, um aprendizado para você e para o outro. Bom, olhando agora para Yeshua, e óbvio que a gente vai olhar para a liderança agora, Yeshua sempre vai ser o nosso modelo de Rhodes nesse caso. Yeshua, como que ele, pensando na humildade, né? E falando de Rhodes na comunicação, eu vou dar um exemplo muito simples, né? Que é Matitiahu 5, que é o Sermão do Monte. E a gente percebe em Yeshua, mesmo ele sendo, né, como a gente fala, a Torá, mesmo ele sendo eloquente, essa é a expressão que eu quero utilizar, mesmo Yeshua sendo eloquente, ele sabia dosar as palavras dele para um público mais, eu diria,
intelectualmente mais humilde, tá? Como ele também sabia falar com os doutores da lei. E aí eu me lembro que há muito tempo atrás eu tentei ler um livro de uma pessoa que eu gosto muito, gostava no passado, gostava muito por sinal, mas gente, eu não consegui sair da introdução de tão rebuscada que era a linguagem dele. De fato, eu não consegui sair da introdução e não li o livro realmente. E aí, depois eu soube que tem no meio evangélico, né, na época tinha um autor, um escritor, né, Max Lucado, que era um dos mais lidos da época, e o que eu ouvi falar dele é que ele tinha uma linguagem de fácil compreensão para todos. Então eu posso pegar esse exemplo, usando Max Lucado aqui, como uma pessoa que tem Rhodes, porque sabe usar a comunicação de forma, digamos assim, abrangente. Então, Yeshua era isso, sabe? Era esse ser que ele que sabia comunicar, óbvio, através do Ruach HaKodesh, sabia se comunicar, ele sabia se fazer entendido por todas as pessoas. Eu confesso que eu tenho essa dificuldade de ter uma linguagem de fácil acesso para todos. Por exemplo, como eu lido muito com adultos, eu tenho dificuldade de comunicação com adolescentes, com crianças, sabe? Então, assim, é algo que eu preciso desenvolver na minha vida. Então, quando os meus filhos chegaram, eu percebia essa dificuldade de comunicação com eles, haja vista também pelo contexto que eles estavam, né, da institucionalização. Naturalmente, o vocabulário deles é mais restrito. Então, assim, agora, de uma maneira ampla, eu preciso muito melhorar o meu Rhodes, a minha comunicação. Então é isso, sabe? Yeshua tinha essa linguagem de fácil acesso, tá? E aí a gente vai falar na questão da humildade, humildade não, da submissão de Yeshua. A gente vê Lucas 22:42, quando ele fala, Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, porém seja feita a sua vontade. Então, assim, ele simplesmente se submete à vontade divina. Então, a gente pode pensar em Rhodes de duas formas, tá? E eu não estou resumindo aqui o estudo, não. Então, Rhodes é a questão da comunicação e da submissão. Três coisas para resumir Rhodes, tá? Primeiro, comunicação. Rhodes é comunicação. 2, Rhodes é reconhecimento de que tudo é para o sagrado e é do sagrado. E 3, falando do mundo que a gente vive hoje, Rhodes é o quê? Submissão à vontade divina. Se eu, Hadassah, não me submeto à vontade do sagrado, eu não estou exercendo, né? Eu não estou ativando Rhodes na minha vida. Bom, Rhodes, ela nos ensina que um verdadeiro líder não busca exaltação própria, mas reflete a luz do Criador para os outros. Então, a gente pode ver agora já indo para o final do nosso estudo, que como que a gente pode aplicar Rhodes na nossa vida, tá? Falando no nosso desenvolvimento pessoal. No âmbito, tá? Do desenvolvimento pessoal. E aqui eu vou pedir para que você, de fato, possa pegar um papel e anotar para que você possa praticar isso começando essa semana. Praticar a gratidão diária para reforçar o reconhecimento das bênçãos. Mas quando eu falo de praticar a gratidão diária, eu não estou dizendo assim, Senhor, muito obrigada pelo celular. Não é isso, sabe? É mais do que isso, Senhor, muito obrigada pelo celular, eu queria tanto, eu orei, o Senhor me deu, muito obrigada. Senhor, muito obrigada. Aconteceu uma situação que eu vou lembrar aqui, sabe? Sim. Segunda-feira, eu tive que ir na vara da infância e da juventude aqui do Rio de Janeiro para resolver algumas demandas da adoção. E aí, o que acontece? Eu fui para o lugar errado, porque eu peguei lá no Google, né?
o endereço. Aí eu fui para o lugar certo que estava errado, eu fui para a segunda vara, só que não era naquele prédio, lá era no outro. Aí eu peguei e fui lá, tive que me deslocar para ir para o local que era. E aí cheguei lá, peguei a informação que era no outro local, entende? Aí tá, beleza. Aí quando eu cheguei no ponto, aqui no Rio tem o VLT, que é um transporte leve sobre trilhos. E aí quando chego lá, o VLT tá parado, mas na hora que eu aperto o botão para abrir, que ele já não acionou mais, e saiu. Aí eu falei, caramba, mas só isso, caramba. E sentei. Eu já, assim, não é sempre, mas eu já me acostumei a não fazer esse tipo de reclamação. E sentei lá. E logo vem a outra moça correndo também. Ai, perdemos o trem e tal. Daqui a pouco passa outro. Normal, daqui a pouco passa outro. Não vou reclamar e nem vou entrar nesse mérito de ficar. Ai, o trem passou. Eu não entro nessa vibe. Aí, concluindo, a moça começa. Ai, é porque eu queria ir embora que eu fui mandada embora. E aí eu parei. Daqui a pouco ela começou a chorar. Aí nós começamos a conversar e ali eu fui gentil com ela no sentido de ouvir, enfim, de dar um consolo ali para ela. E ela foi e me mostrou uma aliança que ela disse que estava escrito em hebraico, ela me mostrou um anel e disse que ali tinha uns escritos em hebraico e disse que ali estava escrito aliança. E eu falei, Senhor, muito obrigada. Entende? Ai, caramba, eu fui no prédio, não era ali. Nossa, mas por que não atualizam no Google? Ai, agora eu vou ter que ir lá do outro lado. Ai, o VLT que não me esperou. Ó céus, ó vida, ó azar. Não. Ou seja, isso tudo aconteceu. Eu fui para o lugar certo que estava errado, tive que me transportar para outro local. E o VLT que passou na hora que eu não pude pegar, tudo tinha um motivo. Ah, sim, o principal. Se é que pode dizer que é o principal. Eu estava me programando para sair de casa às 8 horas da manhã. E aí eu fiquei aqui fazendo uma coisa e outra de estudo, né? Comecei a me empolgar. Falei, eu vou mais tarde, porque no Google falava de 9 às 18. Aí eu vou mais tarde. Conclusão, saí de casa já era 9 e pouca, 10. Entende o que acontece? Olha só, me programei para sair às 8, me empolguei com o estudo, saí de casa às 9 e pouca, 10 horas, fui para um local que não era lá, fui para o outro que não era, o VLT que não parou, por quê? Porque eu tinha que me encontrar com aquela senhora ali e ser amável, ser, sabe, um abraço do eterno para a vida dela. Conseguiram entender? Eu espero que sim. Então, nunca mais reclame quando alguma coisa der errada, porque nada dá errado. Nada dá errado. Nada dá errado. Tudo acontece conforme o Eterno quer. Quando eu reclamo dizendo que deu errado, eu estou sendo soberba, porque eu estou dizendo que eu tenho controle. Eu não tenho controle de nada. 2, desenvolvimento pessoal. Item 2, meditar sobre as situações em que o orgulho impede o crescimento. E aí a gente vai pensar em que todas as vezes que você achou que não conseguiu tal coisa porque era você que deveria ter feito ou não ter feito, e entre outras questões, você sabe com certeza onde que você foi e não foi orgulhoso, orgulhosa, porque sempre o Eterno nos mostra. Então, em situações como essa, basta que você medite sobre isso e já se programe para agir diferente da próxima vez. Radassa, você está dizendo que vai acontecer da próxima vez? Sim, eu estou dizendo que vai acontecer da próxima vez. Sabe por quê? Que você já viu isso? A roda, né? A roda gigante da vida. A gente tem outro nome, né? Que é o espiral da vida. Mas, enfim, isso vai acontecer de novo. Porque quando eu falei lá no início, em todas as coisas somos mais do que vencedores, se eu não venci uma situação, eu vou passar por ela de novo. Por isso a gente vive em círculos, porque se a gente vencer uma situação, a gente não passa por essa situação novamente, tá certo? Então, para finalizar essa parte do desenvolvimento pessoal, desenvolver a escutativa, reconhecendo que outras pessoas têm conhecimento valioso. Aqui eu vou falar de uma maneira mais simples para você. O sábio aprende com todos. Então, assim, todo mundo tem algo para te ensinar. Todo mundo tem algo para te ensinar. Tem o Shaul fala, né?
discernir todas as coisas. Tem um versículo em... Aquele que é espiritual, Romanos também, aquele que é espiritual discerne todas as coisas, mas nem de todos é discernido. Então a espiritualidade é Rode. Aquele que tem um Rode apurado, ele discerne todas as coisas. Se ele discerne todas as coisas, é porque ele vai avaliar todas as coisas. Então todo mundo tem alguma coisa para nos ensinar. Todo mundo tem um conhecimento valioso. Rode na liderança e na carreira. Aprender a delegar tarefas e reconhecer as contribuições da equipe. Ou seja, de novo, a gente está falando de controle. É claro que na nossa mentoria a gente fala sobre as 4 leis da delegação, tá bom? Então, assim, não vou falar disso aqui agora porque essa aqui é uma das nossas cerejas do bolo lá da nossa mentoria. Porém, aprender a delegar é crucial. Entre outros motivos, a gente aqui na nossa mentoria, a gente trabalha focado, eu vou até colocar aqui o bannerzinho da mentoria, a gente trabalha focado em formar mentores, para que esses mentores formem outros mentores, que formem outros mentores, que formem outros mentores. Foi isso que Yeshua fez. Então, a gente trabalha para formar discípulos, trabalha para formar talmidim. Então, é isso. Então, quando eu delego, eu dou ao outro a possibilidade de crescer. E mais do que isso, eu ajudo o outro a N coisas, certo? A N coisas, como, por exemplo, ser proativo. Proatividade é o quê? Por exemplo, buscar a solução antes que o problema aconteça. E, óbvio, aprender a resolver as situações que acontecem. Na carreira e liderança. 2, cultivar uma postura de aprendizado aceitando feedbacks. E claro, pessoal, não vai sair por aí pedindo feedback de qualquer um, não é isso, tá? Saiba de quem pedir feedback, mas peça feedback, tá bom? Peça feedbacks. E, claro, aceite avaliando. Eu tô assistindo uma série que eu vou indicar aqui, Ruptura, e vou dar um spoiler, na hora da avaliação de desenvolvimento, o feedback que o rapaz recebe é que cada hora ele coloca o clipe de uma forma, então não se sabe por onde começar a leitura, porque o clipe foi colocado de forma errada. Por favor, né? Não é disso que a gente está falando, mas não é mesmo. E também precisamos entender que a liderança verdadeira não é controle, é inspiração. Bom, na vida espiritual, Rode na vida espiritual, submissão à vontade divina sem resistência egóicas, e aqui eu confesso que não é fácil, porque às vezes o Eterno nos pede coisas que a gente não quer fazer, mas quando a gente reconhece que eu gosto do versículo, que é complicado de entender esse versículo, quando fala que o Eterno fala de coisas futuras, como se já tivesse passado. Então é como se ele dissesse assim, olha, Radassa, no dia 30 de dezembro de 2500 eu te dei um carro. Gente, não faz sentido essa frase pra gente. Mas é por quê? Não faz sentido? Porque a gente está dentro de um tempo que para o Eterno não existe. A gente está dentro do Cronos, o Eterno está no atemporal, ok? Ele está no infinito. Então, por isso que ele fala do final como se já tivesse acontecido. Então, de novo, estou sendo repetitiva, quando ele te dá uma palavra, com ela vem um poder de realização. Então, quando o Eterno nos dá, eu acho que eu vou colocar aqui depois no card, o Eterno me deu uma reflexão e eu vou colocar aqui depois para vocês. Quando o Eterno ele nos dá algo, e lembre-se que nós somos só administradores, então é a responsabilidade dele, não é a minha responsabilidade fazer que aquilo dê certo. Entendo o que eu quero dizer. O que eu preciso fazer é estar disponível, eu preciso estudar, eu preciso me aplicar, mas o resultado final vai vir dele. Claro que se ele diz para mim, olha, Radassa, vai pregar minha palavra, eu fico em casa mascando chiclete e vendo sessão da tarde, você já entendeu que não é isso que a gente está falando. Bom, é prática da tefilá e da confissão, que para reconhecer limitações. Tefilá é oração, tá? E vidui, que é confissão. Então a gente precisa fazer o quê? Tefilá e vidui. Tefilá, oração, vidui, confissão, para reconhecer nossas limitações. E finalizando essa parte, o estudo e reflexão sobre como ser um reflexo da glória divina no mundo.
Então, para que eu, na vida espiritual, eu preciso muito disso. Quando eu digo eu, estou generalizando todos nós. Precisamos, de fato, não importa em qual nível você esteja, nós precisamos estar, de fato, refletir e para que a gente possa entender aonde a gente está no mundo, né? Nosso patamar, digamos assim, e como que a gente pode refletir a glória divina. Falando de tefilá, tem aí 2 cards para vocês, 2 banners para vocês, que é Devekut, que é conexão com o sagrado. Então nós estamos iniciando um grupo de tefilot, um grupo de oração. Então você, basta clicar aí nesse link, bit.ly/Devekut, para que você possa entrar na nossa comunidade e começar a orar conosco, óbvio, gratuitamente. E temos também aqui um livro sobre Techuvá, também gratuitamente para você. Então, tá aí 2 maneiras de você se conectar ainda mais com o sagrado. E finalizando, o equilíbrio de Hod e Netza. Assim como Hod sem Netza pode resultar em passividade. Então, uma pessoa que só tem Hod, ela pode se tornar uma pessoa passiva. Porém, quando ela está com o Hod equilibrado, já é outra história. Então, Hod sem Netza pode resultar em passividade. Netza sem Hod pode levar à arrogância. O segredo é equilibrar. Então, e isso é como que a gente equilibra? Agindo com determinação, que é Netza, mas sempre com humildade, que é Hod. Então, se você tem sangue nos olhos, sabe? Pela vitória, óbvio, você é um líder, isso é Netza. Mas se a gente tem a humildade, aí eu digo a gente, porque eu também tenho esse sangue nos olhos. Agora, se a gente tem a humildade de reconhecer que a vitória virá ou não, seja da forma que a gente quer ou não virá de jeito nenhum, isso porque o sagrado não quer, isso é Hod. E tem um detalhe também, tá? Quando a gente vê Moshe, por exemplo, né? Aharon, pessoal, ele é o patriarca de Hod, né? Que é o Cohen Hagadol, o sumo sacerdote, e Moshe é Netza, tá? Moshe está em Netza. Quando a gente vê Moshe, ele recebeu um chamado. O que ele foi fazer? Vou libertar o povo. Aí ele viu lá o egípcio maltratando um israelita. O que ele fez? Matou o egípcio. Isso é Netza. Vitória a todo custo. Ele foi fazer do jeito que ele queria. Não era assim que o Eterno queria. Então ele precisava ir para Hod. Aí o que o Eterno faz? Vamos equilibrar? Você vai se juntar com seu irmão. Ok? Eu acho, me veio agora aqui na mente, eu acho que é por isso que Yeshua fala, né? É melhor serem 2 do que 1. Eu acho que, não sei se foi Yeshua que falou. Ele enviava de 2 em 2, mas teve alguém que falou que é melhor serem 2 do que 1, porque quando um cai, o outro levanta. Talvez Shilomo. Mas enfim, e aí a gente vai ver que sempre as sefirot são basicamente de 2 em 2, tá? Para dar o equilíbrio. Finalizando, antes da ruína, o coração do homem se exalta, mas a humildade precede a honra. Mishlei 18:12. Bom, pessoal, vamos agora para nossa meditação. Então, tá aí o nosso estudo de hoje. Vou deixar aqui passando, se você quiser contribuir para que a gente possa levar a palavra do sagrado para mais pessoas. Se você quiser contribuir com a AIM Brasil, pode enviar a sua Tzedakah. Tzedakah vai muito além do que oferta, mais ato de justiça. Se aquilo que a gente está falando aqui tem edificado a sua vida, então fique à vontade em enviar a sua Tzedakah. Mas existe também uma outra maneira de fazer uma Tzedakah que você pode fazer agora, exatamente agora, que é como? Clicando aí para se inscrever, divulgando esse vídeo para pelo menos 5 pessoas. Ajuda aí o nosso canal a crescer. Eu espero que você tenha gostado dessa Sefirá. De novo, eu confesso que tem alguns shurim que parece que eu dou com mais afinco, porque eu realmente me vejo. Parece que eu estou falando de mim mesma, e falei muito de mim mesma hoje, mas eu espero que você tenha entendido que tudo isso foi para que o nome do sagrado fosse glorificado e não para que o meu nome, de alguma forma, fosse recebesse honra, porque tudo que foi feito foi realmente feito porque foi ele que fez, tá bom? Então, vamos para a nossa meditação.
Bom, meus queridos, vamos lá. Coloque os pés paralelos ao chão, a mão na posição de receber por sobre o seu joelho, senta ereto, ereta, coluna reta, de maneira bem confortável. As mulheres têm aí um recadinho na tela, então a gente vai fazer como de praxe 3 respirações profundas. Você vai inspirar energias positivas, vai fechar os olhos, inspirar energias positivas e exalar, né, toda dor, angústia, preocupação. Mas antes, vamos ver aonde está e qual é a nossa meditação de hoje. Então, a meditação de hoje é as letras Mem, Bet e Het, tá? Mem, Bet e Re, desculpa, Mem, Bet e Re. E a gente vai, essa meditação é para a gente resolver conflitos sem violência. Então, toda vez que você tiver com algum tipo de conflito, essa é a meditação a ser feita para que a gente consiga resolvê-los. E claro que a gente está fazendo sempre num nível mundial, então é para a gente também acabar com os conflitos que existem no mundo. Essa meditação está em Tehillim 9:10, que está aqui, ó. Iri Adonai Misgav Ladar Misgav Leitot Batsara. Hashem, o Eterno será o refúgio do pobre, refúgio para ele em tempo de angústia. E pobre não é especificamente alguém que não tenha dinheiro, tá? Pobre é aquele que tem necessidade de alguma coisa, tá bom? Então vamos lá, respire profundamente 3 vezes. Quando você inspirar, você vai segurar o ar 2, 3 segundos e vai exalar esse ar, vai soltar o ar pela boca bem devagar. Então vamos lá? De olhos fechados, posição confortável. Respire profundamente. Solta o ar. Respira mais uma vez profundamente. Segura o ar 2, 3 segundos. Pode exalar toda a dor, toda a angústia, toda a preocupação. Inspire profundamente agora. Vigor, energia, saúde. Segura o ar 2, 3 segundos. E agora você vai soltar toda a preocupação, toda a tensão. Solta até o último suspirozinho que tiver de ar aí e permita que o seu corpo esteja totalmente relaxado. Bom, agora você vai se ver como uma coluna de luz dentro de um Magen David de cor dourada. Esse Magen David é maior do que o local que você está agora. Na sua frente você vai ver um outro Magen David de igual tamanho, enorme, e você vai convocar as letras agora Men e vai acender. Se você não conhece a letra, vai acender como fosse uma vela, tá? Se você não conhece a letra, abra o olho e veja. É sempre da esquerda, né, para a direita. Aí depois a letra do meio é a Bet. Você vai convocar a letra Bet e você vai acender a letra Bet. E a última letra é a letra Re, que você também vai acender e vai convocar e vai acender. Feito isso, estão as 3 letras com as 3 chamas acesas. Essas chamas vão se transformar numa única chama e que vai ser atraída, vai sair pelo pico superior do Magen David que ela está e vai ser atraída ao pico superior do Magen David que você está. E agora essa chama de luz vai inundar a sua cabeça, que automaticamente vai iluminar a sua mente, vai descer para o coração, que vai iluminar o coração, desce para o fígado, que ilumina o fígado, e sempre que as luzes passar por parte do seu corpo, vai iluminando essa parte do seu corpo. Então, estando no fígado, ilumina o fígado, sobe para o coração, depois sobe para a mente, baixa coração, mente, coração, mente, coração, mente, coração, mente, coração, mente, coração, mente, coração, mente. Você expulsa agora essa chama de luz e ela vai sair pelo pico superior do Magen David que você está, e ela vai explodir em flocos de luz
e vai magnetizar, vai imantar todo o teu corpo de shalom, de paz. E agora vai sair do seu terceiro olho, né, que é da sua intuição, da sua mente, vai sair um jato de luz violeta e você, como um ser grande e superior, vai agora olhar de cima para baixo. Você vai olhar para todo o planeta Terra e você vai iluminar esse planeta Terra com essa luz violeta, vai, sabe, envolver ele com essa energia de Shalom, para que os povos, para que as pessoas, para que as nações consigam resolver as suas demandas, os seus conflitos sem violência. Então nós vamos estar transmitindo agora Shalom. Shalom também é um dos nomes do sagrado. Então nós vamos estar transmitindo para o mundo, para todas as pessoas, paz. Vamos chamar agora Metatron, Sandarfon e Machia para que eles possam supervisionar essa nossa meditação e você terá livre conversação com eles agora. E após essa meditação, quando você terminar, você vai respirar profundamente 3 vezes, vai abrir os olhos e vai verbalizar. De preferência, escreva ou grave aquilo que você recebeu de informação deles.